Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do Mente Holística. Hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela está longe de mim, está lá em São Paulo. Ela é psicóloga e vai falar vários temas, várias abordagens dentro da psicologia, do autoconhecimento que ela já tem, dos saberes, né, de busca, de estudos que ela faz. Ela vai contar aqui para nós um pouco e a gente vai entender também, né, de tanta coisa que pode nos ajudar a contribuir para o nosso equilíbrio, né? Principalmente quando ela falar da anatomia do corpo sutil, né? Sobre essas energias, como que elas funcionam dentro, nessa busca nossa mesmo de alinhamento e o que pode realmente oferecer de benefício para a gente. Então, Melissa Migliori, que prazer ter você aqui comigo. Estamos juntinhas, né? É, E longe só geograficamente, né, Isa? exatamente. Então, é isso. Que bom tê-la e vamos começar o nosso Uhum. papo aqui, nosso café. A gente sempre fala que é um café, né? Vamos Sim, tomar um café sim. aqui conversando. Me conta um Vamos lá. pouquinho, né, de você, onde você nasceu e de onde, principalmente, esse nome Migliori, né, que é com G, mas Uhum. fala Migliori, não é isso? Sim, sim. Então, rapidamente, e a gente passar mesmo para o nosso bate-papo, que é assim, né, é o que importa muito mesmo, são as pessoas saberem, né, um Uhum. pouco do que você faz. Tá, joia, vamos lá. Muito obrigada pelo convite, também estou bem contente de estar aqui. Essa sensação do café, dá quase para sentir o cheirinho do café aqui, É muito verdade. gostoso. Bom, o Migliori vem de uma descendência italiana e, inclusive, recentemente eu e a minha família fizemos esse processo da cidadania. Então, foi muito interessante porque a gente fez todo o resgate da nossa ancestralidade. Ai, que legal. Fomos à Itália, visitamos a cidadezinha de onde veio o primeiro Migliori conhecido para nós, pelo menos, né? Então, está Uhum. muito vivo até esse sobrenome em mim. Então, é isso, essa descendência italiana e que ganhou um outro sentido para mim recentemente por toda essa pesquisa e conhecer também a região do norte da Itália, que é da onde eu venho. E Uhum. nada é por acaso, né? Dentro dessas sincronicidades aí também já entrando aqui um pouco na nossa conversa, quando eu tive na Itália recentemente, final do ano passado, é, início do ano passado, agora eu me perdi que a gente está É. na virada de ano. E fui pesquisar um pouco sobre a região, e é uma região muito próxima ali da França, da Suíça, Hum. dos Alpes, então tem uma história muito grande também com o resgate da alquimia, o Olha. desenvolvimento das cartas do tarô, né? Tem uma série de figuras importantes que circularam por ali, foi um resgate bem bacana, foi muito bom. Então, não é por acaso que você trouxe, está na veia e no sangue, essa coisa dessa Uhum, busca mesmo, né? Dentro de toda essa linha aí mesmo, né? De alquimia, de processos internos. Olha que legal, que é. legal. Uhum, Então, e você, como psicóloga, você atua, né, em consultório, obviamente, e tem todos os outros trabalhos que você faz. E aí fala um pouquinho, então, o que que você faz, né? O que que é a sua função mesmo, como você juntando tudo, né? O que que resulta, né, nesse sim. coisa. Sim. Essa até é uma pergunta que acho que todo psicólogo ouve quando tem um primeiro contato com alguém, né? Qual que é a linha que você segue? E eu sempre gosto de responder essa pergunta. Para mim, o que mais diferencia um profissional do outro é a visão de ser humano que ele tem, não necessariamente a linha. E a Ah, visão de ser humano vai guiar uma construção de trabalho, e daí isso que se chama linha, que para mim, no fim, é a linha da vida, né? Porque é o caminho que você vai construindo dos saberes, das experiências que você vai integrando na sua prática. Então, o que mais diferencia, eu penso que é a visão de ser humano. Se eu enxergo um corpo físico, é disso que eu vou tratar. Se eu sim. enxergo um corpo físico e emocional, é disso que eu vou tratar. Se eu enxergo um corpo físico, emocional, astral, espiritual, é para tudo isso que eu vou olhar e vou integrar tudo isso dentro da minha prática. Então, essa foi sendo a minha construção profissional e que hoje em dia, né, dentro de todos os estudos e caminhos que eu já percorri, eu digo que eu sou
inclusive psicóloga, porque dentro do que se conhece como psicologia, vamos dizer, não caberia Uhum. tudo que eu fui agregando ao trabalho. Dentro de tudo que eu fui conhecendo, tem um processo de iniciação, onde eu fui entrando em contato, me aprofundando mais, né, com o que é a, as energias da natureza, a formação do corpo a partir das energias da natureza. Então, a minha noção de ser humano também foi se transformando muito. As Uhum. experiências por que eu passei foram me dando também uma outra base de trabalho. Então, junto com a visão de ser humano que define a atuação profissional, tem também a máxima, né, que eu acho que é verdade, que você consegue levar o seu paciente ou a pessoa com quem você está caminhando junto É, até onde você já caminhou, que é sim. até onde você conhece. Então, a minha busca pessoal também faz muito parte do meu trabalho, digamos, profissional. Então, todas as minhas autodescobertas, o meu processo de autoconhecimento, o meu processo de iniciação, é a minha grande base, né? Porque é o que eu sei, É vamos dizer isso. assim, eu sei o que eu vivi, né? Então, sem dúvida que isso está dentro do que eu faço. Então, e aí dentro dessa caminhada, né, há quanto tempo que você está nesse autoconhecimento, né? Também, que é lógico que veio passo a passo você agregando na profissão Uhum, de psicóloga, não é isso? Já tem um sim, tempinho. já tem um tempinho, o tempo passa. E, assim, eu tenho uma lembrança, né, de estar sempre envolvida, assim, agora você perguntando desde quando, difícil É, pontuar, é. mas me veio uma memória até engraçada. Eu me lembro que quando eu tinha 9, 8, por aí, a minha avó quis que a gente fizesse crisma. E até com uma certa preocupação, porque assim, olha, já não fez a primeira comunhão, se passar da crisma, Aham. acabou, né? Vai ter É. que fazer, não vai ter jeito, vamos dizer, só tem mais essa. E aquilo para mim foi uma crise imensa, porque eu falei assim, como assim fazer crisma? E ela, a minha avó é toda agilizada, então ela assim, olha, não vai nem precisar fazer o curso todo, vamos aqui nessa igreja, mas vamos, né, resolver essa situação. E aquilo me bateu muito forte, me abriu um. Eu me lembro assim, de eu deitada na cama, falando assim: mas como assim eu vou fazer um processo com Deus? Mas quem é Deus? E isso é muito sério, então como é que eu vou querer fazer isso? E aquilo me sugou completamente, assim, esses questionamentos. E eu diria assim que eu sempre tive um temperamento de autoobservação, não chamaria, né, de autoconhecimento nessa idade, nem tinha esse Sim. vocabulário, mas sempre tive essa tendência, vamos dizer assim. E esse foi um momento que me marcou muito e me acompanha sempre. Depois, quando eu tinha por volta de 16, talvez 15 para 16, a minha mãe trabalhava numa fundação e que os cursos intensivos Uhum. eram nas férias, quando todo Hum. mundo poderia fazer, mas inclusive nós estaríamos de férias nessa época. Então foram vários janeiros que eu fiz esse curso Ah. intensivo aí junto com as pessoas com quem ela trabalhava, porque gostava, me interessava. Uhum. Então é uma coisa gostosa que faz parte do meu viver, né? Uhum. Não tem assim não enxerga um momento onde isso não estava, mas é claro que a gente vai aprofundando, que a gente vai tomando mais consciência, mais responsabilidade É. e por aí vai. Mas aí dentro da questão da formação profissional, eu me lembro muito, eu fiz então faculdade de psicologia, sempre fiz muitos cursos, sempre estava fazendo algum curso e fiz uma especialização em arte terapia. Lá atrás ainda estava no final da faculdade e já estava fazendo essa especialização. E fui num congresso. Eu sempre gostei muito de pesquisa, estava sempre também envolvida com grupos de pesquisas, publicações, Uhum. congressos, e fui. E levei lá um trabalho nesse congresso de arte terapia. E eu assistindo às apresentações, muitas pessoas falavam assim:
Então eu propus um desenho e, sabe assim, e aí aconteceu. E foi uma mudança nas pessoas e aquilo me dava uma agonia. Eu falava assim, as pessoas não terminam as frases, sabe assim, o quê? Entendeu o quê? Aconteceu Ah, o quê, né? Então, assim, o entendi. que que acontece quando você propõe uma prática artística, onde mexe esse, sabe, assim, e todo mundo na plateia fazia assim, né? Que sim, e eu sei do que ela estava falando, eu também poderia concordar, porque é algo que é da esfera do intuitivo, e você de fato vê melhoras nas Uhum, pessoas, você de fato vê a coisa acontecer, mas não consegue pegar, e fica uma dificuldade de racionalizar, porque não é da esfera do racional. Onde é que está isso, então? E isso me mobilizava muito também. E eu falei, não, quero entender bem esse negócio. Acontece o quê? Aonde, né? Como que é? E fui caminhando nas minhas buscas, e quando eu conheci o trabalho da Lu Gamache, que é uma grande referência para mim, uhum. é Para mim com ela que também. eu é com ela que eu comecei o meu processo de iniciação há bastante tempo já, uns quase 20 anos. Conheci o que é a anatomia do corpo sutil, o que é esse estudo das energias, e a coisa foi fazendo muito mais sentido. E aí me embrenhei mesmo nesses estudos, estou lá até hoje, né? Tô nesse trabalho, nesse processo, como o nome diz, é uma iniciação, Sim, não necessariamente uma conclusão. é, com certeza. A gente vai até onde a gente quer ir. E fui, então, construindo esse conhecimento, essa percepção, essa experiência, né? E fui tecendo um trabalho muito dentro disso. Então, dentro da psicologia, por exemplo, a psicologia se propõe a um trabalho com a psique, com a alma. Mas dos estudos que a gente tem, né, eu fiz essa faculdade, transito um pouco nesse meio, fica muito ainda voltado para o corpo físico Uhum, e para um aspecto mental da psique. Então, a mente, a gente sabe que a mente não está no cérebro, certo? Mas a mente que a gente lida no dia a dia, no cotidiano, ainda é uma mente muito voltada para o aspecto do concreto, é, né? A minha noção de eu fica ainda muito presa ao visível, né? Vamos dizer sim, assim. é. E muitos conteúdos, vamos dizer assim, do anímico ficam sem nomeação, ou sem espaço, ou sem percepção, e são tratados muitas vezes como simbólico, né? Como se fosse da esfera do simbólico, ou seja, que não é real, que não é concreto. Na minha percepção, né, muitas vezes o que a gente chama de simbólico são camadas da leitura energética de uma situação que a gente não sabe perceber, a gente não sabe nomear, sabe que tem, Aham, sabe que influencia no que está acontecendo, mas não sabe direito como trazer isso para o concreto, e fica uma interpretação da realidade, né, como simbólico. Então, simbolicamente, o que aconteceu traz conteúdos maternos, paternos, enfim, e isso mexe com a sua psique. Mas fica ainda um abismo muito grande entre a relação disso com o meu corpo, com o meu comportamento, uhum, e, e uma percepção distorcida do simbólico como algo não real, como algo de alguma outra esfera que não esteja de fato junto com o que está acontecendo aqui e influenciando o meu comportamento, né? Não é, por exemplo, a alquimia, quando Jung traz a alquimia, não é uma analogia, uhum, é o caminho em si, é, né? A psicologia que o Jung traz para gente é um caminho com iniciático de certeza. contato, né, com o inconsciente profundo, com o que a gente chama de eu superior. E aí ele descobre outros que já trilharam esse caminho e que deram outros nomes, outros formatos em outra época, e que Hum, ele estava
como se fosse atualizando isso daqui e dando mais uma estrada, né, mais um caminho para isso que é o que ele chamou de individuação, esse Uhum. processo de que a gente poderia dizer de ascensão, de autoconhecimento. Mas isso não é simbólico, isso é o fato em si, né? Isso é o que é real. E aí quando você falou lá que criança, né, na arte terapia, aliás, você já percebia essa dificuldade, né, das pessoas entenderem como expressa aquilo que é mais sutil. E Uhum, aí, que é aquilo que vem como uma energia mesmo sem nome, a gente realmente não consegue falar, né? O que que é um sentimento, o que que é um pensamento, o que que é esse tipo de coisa que está ao lado da gente toda hora, mas a gente não tem esse acesso a informações, vamos dizer, palpáveis. Aí, uhum, como que você chegou, né? Porque você é uma estudiosa, eu sei, né? Assim, eu sei também. E você dá aulas, depois nós vamos falar sobre isso aqui, né? Também. Enfim, para a gente entender de onde vem o pensamento, como que é o sentimento, como que é que isso chega até a gente para uhum. chegar. Eu não sei nem fazer a pergunta, né, direito, porque é um assunto É, que eu acho muito, assim, muito sutil mesmo, né? uhum. Sim, e esse, para mim, foi também a grande descoberta, onde você começa a fazer a ponte e tudo começa a fazer sentido, e aí é possível realmente o religar, né? Aham, Então, se a gente tem uma esfera muito sutil que nos anima, aqui a gente tem a expressão, uma expressão disso mais concreta, condensada, que a gente entende por matéria. Até isso daqui conseguir se expressar aqui precisou de muito trabalho, vamos dizer assim, né, para a natureza conseguir confeccionar um corpo que isso daqui tivesse comunicação com isso daqui. sim. Então, dentro da história do nosso desenvolvimento, até o que a gente chama de corpo humano ter um contato real, ter canais de expressão, né, canais de contato e de expressão desse corpo sutil, foi um processo longo de confecção de corpos, que é o que a gente chama de processo de mutação, e que Hum, nós continuamos nele. Quando a gente fala, as crianças que estão nascendo é. já estão muito mais conectadas com outras instâncias psíquicas, a gente pode dizer assim, porque o nosso processo de mutação continua. Uhum, E aí também vale a pena a gente se questionar, afinal, o que é matéria, né? A gente isso. fica tão preocupado com o sutil, com o energético. Então, matéria é energia condensada. Por isso há a possibilidade de comunicação. Uhum, É energia, mas uma outra qualidade de energia que consegue, de alguma maneira, ir recebendo mais carga. uhum. Então, quanto melhor o tipo, a qualidade de matéria, mais carga ela consegue receber. Então, vamos dizer que lá atrás a gente tinha uma matéria que só aguentava 20 volts, depois 100 volts, 220 volts, 500 volts, né? Aham, Mas dá conta de receber, de sintonizar com mais intensidade, com mais uhum, força, com mais quantidade mesmo de camadas energéticas sutis. E na confecção desses corpos, foi se elaborando cada vez mais o que a gente, dentro isso tudo que eu estou falando, a minha grande referência, como eu disse, é a Lugamashi, sim. que tem livros, tem um livro que se chama Caminho de um Aprendiz, muita gente conhece, que tem um capítulo que é A Conquista do Homem Atual, se eu não me engano. Então, é muito que eu estou falando, tá lá, para quem Uhum, quiser se aprofundar. Então, esses corpos foram se estruturando, se burilando, para conseguir mais coerência, né, com essa expressão. E nasce o corpo energético, nosso corpo anímico, esse corpo astral, a psique, que tem uhum, uma série de órgãos, por exemplo, o pensamento, o sentimento, a mente, tá aqui nessa camada que faz um meio de campo com uma potência de energia que é muito grande,
Então, se essa potência de energia entrasse em contato com essa qualidade de energia que a gente chama de matéria, ia pulverizar. É como se eu pegasse um aparelho 110 e ligasse na tomada 220, não dá Hum, conta. uhum, uhum, Mas esse corpo energético, ele faz esse meio de campo e ele capta e distribui energias, né, de diferentes fontes das quais eu vou me conectando. uhum, Nesse corpo energético tem alguns órgãos. Os principais órgãos desse corpo são os chakras. Então, não tem como você compreender pensamento se você não for estudar a anatomia do corpo sutil, que vai te trazer os órgãos chakras, o órgão, o campo eletromagnético também é um órgão uhum, desse corpo. Então, quando eu digo no começo, né, que o que mais, na minha opinião, o que mais diferencia a atuação de um profissional para o uhum. outro, para além da linha, é a visão de ser humano. Porque Sim. se eu enxergo o ser humano assim, é disso tudo que eu vou tratar, incluindo na minha prática. E aí Uhum, é claro que uma coisa leva a outra. Se eu vou tendo uma compreensão do ser humano assim, eu vou descartando determinadas linhas de atuação que não comportam, né, toda a grandeza do que eu quero incluir. E vou uhum, buscando outras linhas de atuação. Então, a grande riqueza, vamos dizer assim, que eu disso que eu conheci, né, na iniciação, aprofundando nesse trabalho, foi poder trazer o conhecimento do corpo energético para minha atuação também como psicóloga, como uhum, terapeuta. uhum, E aí, os rótulos são o de menos, né? Mas então tem esse trabalho de psicoterapia, mas que sabendo identificar essas dinâmicas dentro do comportamento, dentro da fala, você sabe endereçar questionamentos a diferentes camadas, você uhum. sabe propor alguns trabalhos energéticos, porque você começa a entender a dinâmica energética pessoal. Então, tem momentos de liberação se a gente numa conversa, que a psicoterapia traz muito da conversa também, Sim. veio ali um assunto que a gente trabalhou para conseguir trazer aquilo para o consciente, né? Aquilo vem. É claro que aquilo traz junto uma liberação energética, porque traz uma memória, traz uma dor, traz Hum, alguma questão que era difícil de lidar, uhum, eu, em sabendo da nossa realidade energética, posso propor nesse dia, no próximo encontro, enfim, uma limpeza energética, porque eu sei que a energia não some. Então, ao entrar em contato com determinado tema, uma energia foi mobilizada. sim. Se a gente não cuida de lidar dessa energia, de fazer uma limpeza energética, de fazer algum trabalho nesse sentido, essa energia vai retornar. Então a pessoa fica bem por um tempo, mas aí de novo ela começa a deprimir, começa a ficar triste de Uhum, novo. E aí a gente pode de novo fazer esse trabalho de escavar um tema, mas eu sei, você sabe, né? Assim, a uhum. gente que tem já esse estudo, que precisa junto, né? É, Uma atuação junta, de um trabalho energético também porque o entendimento de inconsciente, por exemplo, são blocos energéticos. A gente vai demorando de compreender, né? A gente fala, mas não sei o quanto a gente compreende, de fato compreende. Se tudo é energia, sim. então tudo é energia É, mesmo. é. Como Inclusive é a que eu, matéria, né? inclusive a matéria, exatamente. E se tudo o que eu vivi, tudo tem seu invólucro energético, tudo tem a sua camada energética. Se eu vivi uma situação, uma conversa, aquela conversa tem uma carga energética, positiva, negativa, mais densa, mais sutil. Uma conversa que tem uma carga energética mais densa, a gente chama de discussão, de briga. Então, Sim. quando eu trago isso, essa carga energética vem também. E eu preciso estar atenta a como trabalhar também com isso. E sabendo que os chakras, eles são os órgãos responsáveis por dinamizar o meu comportamento,
eu sei também que eu preciso tratar dos chakras, inclusive para as pessoas começarem a ter uma percepção mais lúcida, um emocional mais fortalecido, um emocional que dê conta de determinadas conversas sem achar que já é briga, ou que Uhum, aquilo me invadiu, que aquilo doeu demais. Porque a matéria, essa matéria física, ela é condicionada. Né? Se eu faço academia todo dia, vai crescer músculo, o coração aprende a bater lá no começo, segue batendo, o uhum, intestino funciona como um reloginho, e é bom que seja assim. Ela é condicionada, ela estabelece padrões de repetição e uhum, segue. uhum, O que põe o denso em movimento, pensando que isso daqui é mais condensado e numa escala tem uma energia mais sutil, então a gente sabe que é o sutil que põe o denso em movimento. É uhum, esse aqui que eletrifica esse daqui, né? É uhum, o mais sutil que põe o denso em movimento. Então, eu tenho que aprender a me organizar aqui se eu quiser ter alguma mudança aqui. Então, eu sei que é a movimentação, a qualidade da atividade dos meus chakras que vão imprimir uma possibilidade de uma atividade emocional, mesmo de uma atividade do órgão coração, né? O meu chakra plexo solar, ele está na região ali de estômago, vísceras, então é trabalhando no chakra, o chakra que vai imprimir um tipo de atividade do físico, que vai imprimir ali um padrão de repetição. Então, eu uhum, mudo aqui e isso se expressa aqui. Então, esse corpo energético a gente também chama de corpo causal. uhum. Então, tudo isso, né, vai juntando, assim, não tem eu posso falar da sua mãe, da sua história, do seu passado, né? Podemos falar anos sobre isso. E eu tenho, inclusive, experiências muito interessantes. Então, eu já atendi pessoas que não quiseram fazer um trabalho corporal por uma Hum, série de razões. sim, Medos, preconceitos, falta de conhecimento. Em algum momento, todo mundo que vem trabalhar comigo acaba aceitando, porque vai conhecendo, né? Vai sim, vendo que faz sentido. E outros que já direto topam. aham, E é muito nítida a diferença de quem topa fazer um trabalho energético corporal, como os temas vêm muito mais, né? hum, Então, libera a memória, um plexo solar mais fortalecido permite você acessar o inconsciente, permite você trazer, né, temas que são delicados. uhum, Então, a velocidade, o andamento do processo é muito mais dinâmico. Quem não quer fazer nenhum trabalho corporal, a gente vai caminhando, a gente vai caminhando. Mas demora muito mais, as resistências, uhum, as uhum. defesas, né? Esses padrões ficam muito mais presos mesmo, né? Influenciando negativamente, vamos dizer assim, a dinamização do processo. É, eu sempre falo, né? A gente sabe, conhecimento realmente é luz, né? É Uhum, a gente ilumina realmente um ponto escuro, porque, como você disse, às vezes as pessoas não conhecem, não entendem o que que é uma limpeza energética, não sabem todo esse processo e não querem, né? E eu vejo que isso é um trabalho que vem sendo feito, né, assim, repassado pela Lu, né, a Lu Gamache. Agora nós temos muitos terapeutas com a técnica, né, dela. uhum, Assim, eu vejo que é um passo a passo mesmo, né, um trabalho de formiguinha, as pessoas entenderem isso. Mas a gente sabe que demora um pouquinho, mas eu acredito que realmente vai chegar a hora que as pessoas vão entender, né, que não é uhum. um banho só físico do corpo que vai deixar a gente alinhado, né? Assim, limpo realmente. E no começo a gente falou sobre, né, que é o corpo desse, um dos corpos mesmo desse, do sutil, é o pensamento, é o sentimento, isso tudo também você considerou um corpo, não é isso?
eu falei órgãos, mas é comum a gente falar corpo Ah, emocional, sim, corpo órgãos. mental, né? Isso. Pode ser também. É Uhum, um órgão. Como a gente entender o movimento desse órgão? Porque a gente entende estudando ali já naturalmente como é que funciona o intestino, como é que funciona, né, esses sim, órgãos sim. físicos. E agora esse órgão sutil, como que a Uhum, gente, assim, para mim já ficou claro que é realmente a gente cuidando das nossas energias, né? Mas uhum. como funciona? De onde vem o pensamento? Isso aí eu acho que é bem legal. Muito bom. É, Mas é legal você falar isso, né? A gente entende já como o intestino funciona, o coração funciona. Eu tenho uma brincadeira, mas que não é brincadeira, né? Que eu falo ah, assim, o meu sonho é a gente chegar num momento onde você leva o seu filho no pediatra e ele pergunta assim, como é que tá a barriga, como é que tá o ouvido, como é que estão os chakras, é. porque são órgãos, né, do cotidiano, não são órgãos só vai usar se você quiser fazer um contato. Não, você precisa do chakra para pensar, para sentir, para falar, para Uhum. andar, né? E a É, gente não tem, tá tendo cada vez mais, mas então são órgãos do cotidiano. E assim como eu escovo o dente todos os dias, porque eu sei que se eu não escovar o dente, vai acumular sujeira e vai me dar uma cárie, vai me dar um problema, porque uhum, é um órgão, vamos dizer assim, que eu uso todos os dias. Os chakras eu também uso todos os dias, então ele também se suja todos uhum, os dias. Vamos dizer, eu suo, eu transpiro, né? Tudo que eu faço, eh, o que a gente chama de sujeira, são as impregnações do dia, sim, tanto as de poeira como as de cansaço. Então, por que que a gente tem no senso comum, assim, tô tão cansado, vou tomar um banho para é relaxar. verdade, é, Tomo o banho e, que delícia, né? é, Então, os chakras também se impregnam de sujeiras todos os dias, porque eu os uso todos os dias. E assim como eu escovo o dente, eu preciso aprender a escovar os chakras, ok? Como é que é essa limpeza diária? Isso espero eu, e acredito que você também, até por isso estamos aqui nesse podcast, né? sim, Vem sendo uma coisa cada vez mais comum. Outro dia eu fui numa exposição de uma escola e as crianças, na escola do meu filho, e as crianças, eu não lembro exatamente o mote da exposição, mas tinha lá coisas que você traz de casa e tal. Aí, no meio dos temas que foram tratados, tinha chakras, ah, que legal, porque é um tema que eles ouvem desde pequeno, eles é, fazem limpeza de chakra simples em mim, eu faço neles. Ai, mãe, aconteceu isso. Ai, vamos fazer uma limpeza, deita aí. olha que E aí, legal, é, então, né, com o tempo, isso vai ficando comum. Assim como é comum a gente falar a mente, mas a gente não se dá conta de que a gente não pega nela. isso, Então, da mesma maneira que eu falo com a Isa, mas eu não estou falando com a sua orelha, com o seu braço, eu estou falando com algo que habita esse corpo, ou que anima esse corpo, mas a gente passa batido por essas questões, né? Eu é, não me apego e me aprofundo nisso. Mas isso está tão perto aqui que isso faz a minha boca mexer, o meu olho piscar, o meu coração bater por uma coisa ou por outra. uhum, Mas é como se eu achatasse toda essa compreensão num nível material, me dou por satisfeita de achar que isso tudo é corpo. Mas é, não vou para pesquisar, mas da onde veio o pensamento, né? Não vou para querer questionar tudo isso. Então, a princípio, tem essa minha vontade de que, né, de que numa escola, os livros de anatomia, como é que poderiam ser os livros de anatomia do futuro, né? Poderiam nossa, ter também os chakras, poderiam ter também o campo eletromagnético, porque são uhum, órgãos. Então, o entendimento de corpo vai se ampliando. Corpo é um corpo soma. Senão eu poderia assim, o que que é o corpo? É o coração. Não é? O coração mais o pulmão, mais o uhum, intestino, né? Então, o conceito de corpo é um corpo soma. uhum, E aí uhum, eu vou somando outras camadas de percepção. Então, por aí a gente vai caminhando.
Então, da onde veio o pensamento, né? Vamos falar um pouco disso aqui. Não, eu quero antes só falar que aqui meus Pode falar. netos, eles Uhum, adoram limpeza de chácara simples também, assim, rapidinho. Vovó, vovó, e eu acho o máximo. Outro dia a Melina até fez em todos aqui também, que ela tá aqui um tempinho com a gente, né? Veio do uhum, Egito, tá aqui com a gente um pouquinho. Mas assim, é muito legal a gente entender que bom que pelo menos assim já algumas sementes, né? Já estão lançadas uhum. nesse aspecto mesmo, de entender essa, que é a necessidade de cuidar disso também, né? Sim. Mas vamos lá, o pensamento. Vamos lá. Bom, já vou dizer que não é a resposta definitiva, mas é um começo de conversa. Claro, E também é o ponto onde eu estou dentro dessa pesquisa. Eu tenho certeza de que tem mais, né? Mas claro, vou imagino. compartilhar um pouco do ponto onde eu estou dentro dos meus estudos. E depois posso até falar um pouco, né, dessa importância, se eu compreendo essa dinâmica energética de como se formam pensamentos, tudo que está envolvido nisso. Quando eu vou conversar com um paciente meu para questionar paradigmas, para questionar crenças, é claro que o meu questionamento vai além, né? Ou vai mobilizando outras camadas que chegam na percepção da rede elétrica e faz o paciente realmente ter uma compreensão ou ajuda a ter uma mudança mais efetiva. Então, Uhum, antes até de falar do pensamento, só uma outra coisa que eu ia dizer isso, lembrei agora. Em algum momento, dentro do meu trabalho com pacientes, começa a ser um uhum, uhum. estudo de realmente levar conhecimento, né? Era isso que você tinha comentado que eu queria dizer. Não tem autoconhecimento sem estudo, então Sim. não é só o banho que vai fazer eu melhorar, né? Ou ficar alinhado, eu tenho que ir tomando consciência do meu comportamento. Uhum, E eu preciso te dar elementos para você ir ganhando essa consciência. Eu preciso te dar ferramentas para você ir ampliando a sua percepção e ir construindo percepção desses outros órgãos, de como é que está o meu emocional. Você precisa criar vocabulário para saber perceber que isso é uma emoção, e uhum. que tipo de emoção é essa. Tem gente que tem um abalo emocional e não tem vocabulário nem para perceber É que o isso, meu emocional está abalado com e certeza. faz uma leitura assim, eu acho que eu estou doente, É, vou deitar um pouco, é. né? Então, toda essa esse fortalecimento vem junto com o estudo. Então, em algum momento, hoje em dia, o meu trabalho, assim, tem as aulas, mas a própria dinâmica ali do atendimento vai sendo estudo, Uhum, porque uhum. você precisa entender da sua rede elétrica, você precisa entender da sua dinâmica energética para ganhar essa percepção, que aí é que está o autoconhecimento, né? A gente fala que essa rede elétrica, ela dá os choquinhos, vamos falar, né? Como você falou, Uhum. ai, eu não estou me sentindo bem. É como se fosse uma faísquinha ali daquela rede que está dando algum, né? Começando algum sintoma, né? Que vem do emocional. E como você É que falou, ele tem muitas coisas, né? é, Podem ser muitas coisas. Pode ser uma carga. Hoje mesmo eu estava falando com um paciente e ele aconteceu uma situação no final de semana dele e ele já começou a trazer assim, mas então será que é hum, porque eu fiz ou não hum, fiz tal coisa? Porque será que fulano gostou ou não gostou do que eu fiz? uhum, Aí eu falei, vamos aqui pro dado de realidade, né? Você exagerou nisso daqui na sexta-feira, se forçou na sexta, você está com uma baixa energética. Você precisa uhum. deitar e descansar. Então, essas percepções eu preciso passar a ter. Senão tudo vai virando um grande problema emocional e não é. Às vezes é só mesmo físico, um descanso que já resolve. Ou um zelo energético, né? É, Físico junto com o energético. Então, às vezes, eu peguei uma carga densa de uma situação do dia, de uma conversa, e começo a achar que eu tô mal, começo a achar que eu tô um pouco deprimido, começo a achar que eu tô triste, e não é. É uma uhum, carga densa que está pesando no meu emocional e eu preciso saber como limpar.
E porque senão tudo é depressão ou ansiedade, né, É, também, ou problemas emocionais. E não é. Essa possibilidade de você diferenciar as instâncias que a gente tem é muito rica, porque toda a ideia é você ter uma dinâmica, né, um sistema de chakras funcionando. E geralmente eu tenho uma função principal, ou eu sou mais mental, ou eu sou mais uhum, emocional. É comum eu me conformar dentro de um biotipo que tenha uma função principal. uhum, Eu não preciso ficar com essa função principal até o fim da vida, até porque a ideia é estar em equilíbrio. Então, estar em equilíbrio é ter todas é, funcionando, mas é, isso é uma escolha. Se eu quiser ficar com a minha tendência de biotipo por toda a vida, eu posso ficar. Mas se eu tenho uma função principal, vamos dizer que é ela que carrega a história toda a mais, né? uhum, E eu acabo achatando toda a minha percepção de eu a uma faixa de percepção apenas. Então, se é mental, eu tenho uma leitura mental do mundo e é isso. Tenho uma leitura mental sobre mim e é isso. Ou eu encaixota, tenho né? Fica, achata tudo, é, exato. Ou eu tenho uma leitura emocional e tudo em mim eu carrego pelo emocional. E não é, né? Então, a possibilidade de eu perceber que existem diferentes dimensões em mim e eu poder ganhar a fluência desse trânsito, aí é que é o legal, né? Porque equilíbrio é sinônimo de movimento. hum, Equilíbrio não é eu ficar parado. É isso, só a gente ver qualquer um andar na corda bamba, quanto mais ele sabe fazer o jogo do movimento, mais equilíbrio ele ganha e vai indo, né? Se eu fico estático, eu caio. Por quê? Porque tudo que é vivo se movimenta. Se eu acho uma posição que me é confortável e fico, essa posição está dando certo aqui, porque nós estamos sentadas conversando. Então, o que a realidade está me pedindo cabe dentro dessa resposta que eu estou dando. Então, eu estou equilibrada nesse momento. uhum, Mas se eu preciso agora levantar e ir cozinhar, vou nessa posição, vou sentada ali cozinhar, eu vou estar totalmente desequilibrada, porque eu vou estar fora do contexto do que a realidade está hum, necessitando, me pedindo como resposta a ser dada. Se uhum, eu tenho um alinhamento energético, eu tenho essa agilidade de dar a resposta que a situação está exigindo de mim. Ou seja, eu posso transitar em mim, em todas as minhas dimensões, para usar todas as possibilidades que eu tenho para dar a resposta necessária. Então, aqui não é hora da gente ficar conversando da vida e eu aqui me largar. Não, é hora de eu ter uma atitude mais mental, uhum, menos emocional, vamos dizer, para estar no foco da conversa. Se eu estou conversando com os meus filhos, a situação exige de mim uma outra possibilidade e eu preciso poder transitar daqui para cá. E uhum, assim por diante, né? Se eu fico rígida em algum ponto, vai dar problema, algum é. tipo de problema. É, sempre é isso, é essa esse movimento de se observar, né, ver qual esse dado de realidade mesmo, o que que é para mim agora, o que que acontece agora se eu fizer isso, qual o tipo de Uhum, energia que eu preciso ter, como você já acabou bem, né, muito bem descrevendo aí para nós. uhum, uhum. Melina, e se você está em São Paulo, em qual região aí de São Paulo? Eu Seu estou consultório? na Vila Leopoldina, Ah, tá. mas eu estou de mudança, então essa é a parte menos relevante da É. história. Mas tem todo o trabalho online hoje em dia, e através do contato online, aonde eu estiver, é possível daí então a gente, né, combinar outras coisas. Uhum, Eu tá. queria só falar do pensamento, Ah, né, Isa, sim, para ó, não te já estava. deixar na mão aí de É. novo, é. Então, assim, só pegando o gancho, né, só assim, uma palhinha mesmo. Isso que a gente estava falando, essa possibilidade de ter essa flexibilidade, isso me traz lucidez. A possibilidade de eu perceber é momento de quê? E estar em sintonia com o tempo, com o momento. Então, eu estou ativa, com uma mente ativa, que pode sintonizar. Uma mente viva traz um pensamento orgânico, vivo, que é diferente de eu
lidar apenas com o que eu já sei, né? Com Uhum. o que eu já aprendi. O que eu já aprendi pode ter sido maravilhoso, mas pode não servir para agora. Eu gosto de me perguntar assim, será que o que eu estou vendo é o que eu estou vendo? Ou eu estou trazendo coisas que eu já sei e já estou nomeando tudo aqui com experiências do passado, né? Quando é Hum. que eu sei que eu estou de fato experienciando uma coisa nova Uhum. e pensando? Porque o pensamento, ele é sempre criativo. Ele não é arquivo. Se eu vou para arquivo, eu estou mais no âmbito do raciocínio. Então, aí a gente está falando um pouco das atividades do chakra frontal. De Uhum. novo, para quem quiser aprofundamentos, né? Tem o livro que eu sei, que é o Caminho de Aprendiz, como tem também, eu não falei, uma escola online da ALU, que também ensina tudo isso. É, Então, chama atividades imã. do o IMA, É. atividades do chakra frontal, inclui a possibilidade de pensar. O pensamento não é uma atividade exclusiva do chakra frontal, ele inclui muitas dimensões nossas. Quando a gente fala de pensamento, é uma atividade anímica que inclui diversos órgãos. Inclui o chakra frontal, coronário, o cardíaco, o plexo. E aí também para frisar que quando a gente fala de chakras, a gente fala de um sistema de chakras. Não existe um chakra isolado que tem uma atuação isolada. Todo chakra atua dentro do meu sistema de chakras. O Uhum. que acontecer com um desses órgãos vai se refletir na atividade dos outros. Assim como quando a gente fala do sistema respiratório, a gente não está falando do pulmão, a gente está falando de um sistema que existe que permite que a respiração aconteça. Então, dentro do sistema respiratório está incluído o sangue, o nível de ferro que você tem, oxigênio circulando, Uhum. o pulmão, tem todo. E se algum desses elementos for afetado, afeta o sistema, afeta o funcionamento do sistema. Então, Uhum. só para dar essa ideia também, quando a gente fala de chakras, que é um sistema de funcionamento do nosso corpo. Uhum. E o pensamento, ele inclui muitas atividades do nosso corpo, do nosso sistema todo. Uhum. Então, geralmente, o pensamento ele é criativo, né? Como eu estava dizendo, você percebe uma faísca, algo te chama atenção, né? Só aí já é uma atividade de que você conseguiu registrar uma captação. Essa captação pode ser uma atividade do chakra coronário, né? De fato captar energias, frequências para colocar dentro do nosso sistema, para a gente passar a diluir e transformar isso em conhecimento, em comportamento. E Uhum. aí, esse chakra tem uma atividade, né, uma maneira de nos mobilizar, de mobilizar a nossa percepção, e a gente tem uma captação, e geralmente essa captação forma uma imagem mental, e a gente vislumbra, né, tem um vislumbre de algo, enxerga algo, e daí começa um questionamento. Todo pensamento começa com um questionamento, e os questionamentos nos põem em movimento. Uhum. Então, um pensamento, ele vai pavimentando uma estrada nova, por onde vai sendo possível você passar a caminhar, que até então não existia para você. Quando você vai caminhar, eu costumo dizer assim, quem pergunta não responde, né? Então, eu faço um questionamento. O questionamento já é um passo seguinte desta possibilidade de eu ter conseguido, então, captar, formar uma imagem, formular um questionamento, fazer Uhum. essa tradução para um questionamento, e esse questionamento me mobiliza, me faz ter ações, comportamentos de busca, de pesquisa, de deixar o meu foco de atenção ligado em algo. Então, eu vou começar a ter vivências que vão preenchendo esses espaços vazios que o questionamento abre, e vou começando a ter insumos para traduzir respostas. Uhum. Então, é uma atuação conjunta, a princípio, do frontal e do cardíaco. Essa separação que a gente faz, né, pensamento, sentimento, não se conversam, não é real na nossa atividade. Uhum. E outra maneira também que a gente estimula o pensamento
os afetos. Então, algo me afeta, uma conversa, alguma percepção sensorial dos cinco sentidos que é captada e é informado ao meu cérebro, né? E captado via as minhas vivências aqui, que também me geram um questionamento. Uhum. Então, o questionamento vem de algum tipo de mobilização vivencial, de captação energética, e aí eu vou perceber esta mobilização e começa um processo de pensamento. Se Uhum. eu tenho uma mente ativa, eu penso o tempo todo. Se eu tenho uma mente menos ativa, menos orgânica, eu já sei, ah, é isso? Ah, não, já sei o que é isso. Então, por Uhum. exemplo, como terapeuta, se alguém me fala assim, ai, com a minha mãe é difícil, né? Você sabe. Não, não sei o que é Uhum. difícil. Se eu Uhum. achar que sei, eu não Uhum. estou ouvindo a pessoa, estou ouvindo a mim, né? As minhas vozes, aos meus arquivos. Então, assim, um exemplo muito simples. Uhum. Mas então, dentro da minha estrutura física, inclusive, eu tenho uma série de redes neurais, que a gente chama na rede neural do coração, por exemplo. Então, eu tenho muitos mais neurônios vindo do corpo para o cérebro do que do cérebro para o corpo. O que eu quero Uhum. dizer com isso? Que o cérebro recebe uma quantidade de estímulos muito além do que ele consegue processar e emitir como resposta. Então, dentro do que a gente chama de pensamento, eu diria assim, a gente pensa com o corpo todo, Uhum. porque o cérebro precisa de insumos para formular as suas traduções e emitir respostas, vamos dizer assim, resposta comportamental, resposta mental, de questionamento. Então, essa conversa vai longe, né? Vai mesmo. Mas só para a gente abrir e já ampliar, assim, deixando um gostinho de quero mais. Exatamente, porque quem Uhum, vai, né, te buscar, né, que nós vamos deixar o seu Instagram aqui, logo que essa conversa for pro ar, né, para o YouTube, e as pessoas vão entender já, né, quer dizer, acho que você passou bastante coisas aqui que dá para as pessoas entenderem que é um processo, né, um atendimento, ele vai por etapas, tem bastante coisas que podem realmente vir a acontecer, depende de cada um que uhum, chegar, depende da sim. busca de cada um, né, do tempo que ele achar que é necessário, enfim. Uhum, Mas assim, é muito legal, eu gosto mais desse tema, né? E como você bem falou, quem quiser entrar lá no IMA, né, o Instituto dos Mistérios Ascensionais, da Lugamash, tem todos, tem aulas, tem cursos lá, exatamente que né, onde uhum, lá também fala onde vende esses livros dela, que eu acho que é um caminho também maravilhoso para quem está buscando, né, essa leitura. sim. Uhum, Enfim, e você também, né, que lá no seu Instagram tem o link que dá acesso a aulas que você dá, que estão gravadas, que tem lá todo assim, né, essa base. Aqui uhum, você deu só né, uma base, um mínimo, mas que uhum, logicamente pode ser aprofundado, né, num trabalho que você faz mesmo de ensinar, né, de ensino. Então, é isso. Eu vejo que, né, uhum. esse café passa muito rápido, né? Assim, a É, conversa é bem rápida, mas é isso, sabe? E a ideia uhum, é passar a importância mesmo, sabe? De se cuidarem, né? uhum, E eu fico me observando às vezes, né? Eu tô aqui e me observa, aí eu vejo o momento que eu estou mais ansiosa, o momento que eu estou mais querendo que as coisas cheguem rápido. Então, se eu não me cuidar energeticamente também, de repente, uhum, né, a gente começa a ter outros tipos de transtorno, até físico mesmo, sim, taquicardia, sei lá, um tanto de coisa. Mas é isso, cuidar, sim. E aí né? te acaba debitando tudo ao emocional e não é, né? Exatamente, Uhum, não é uhum, energético mesmo, do que eu tô, o que uhum, eu estou captando, né, dessas frequências que estão aí pelo planeta todo, né, pelas uhum, conversas, tudo é energia mesmo. Às vezes sim, a gente ouve uma conversa que não, aquilo não bateu, enfim. E aí vamos uhum, cuidar, porque ela recebeu exatamente, né, o impacto veio nos chakras, nesse campo energético mesmo, né? uhum.
Uhum. Então, assim, se eu entendi um Sim. pouco, né, eu vejo que é isso, a importância da gente cuidar, né, e se cuidar. E Sim, deixar cuidar, ser estudar, cuidado. né? Hã? Uhum. Né? Uhum. Deixar ser. Estudar, deixar de ser cuidado, claro. É, e Abrir, estudar. isso trabalha a confiança, né? Deixar de ser cuidado trabalha a confiança, a entrega. É. Também é muito importante para você não entregar o seu cuidado para alguém, passar a responsabilidade, não. Mas treinar a entrega, treinar a confiança também é muito importante para eu entregar a mim mesmo, me entregar a outras esferas minhas mais sábias, né? Me entregar à noite para ouvir aos sonhos. Então, tudo Isso. isso é um trabalho importante. É, e nós não falamos E aqui que você trabalha também com sonhos, né? A pessoa. tem um pouco lá no Instagram, né? É. Dentro do meu trabalho como terapeuta, trabalho com sonhos, tem os atendimentos, mas como eu realmente acredito, né, que precisa ter o estudo e o trabalho em grupo, o trabalho coletivo é muito rico. Você Hum, poder ouvir a percepção de uma outra pessoa, às vezes traz uma clareza, né, de algo que você tinha uma sensação e ver no outro um espelho é muito rico. Então, eu tenho promovido também muitos trabalhos em grupo. Fiz um ateliê de sonhos, foi muito bacana para a gente trabalhar a percepção, trabalhar esticar, né, essa mente, construir uma mente mais perceptiva. aham. Tem as aulas, tem outros tipos de curso que eu vou iniciar agora também esse ano, um que eu estou bem animada, que é a Jornada da Alma do Herói, né? Para a gente trazer a compreensão deste movimento da construção dessa jornada do eu, Uhum. junto com a percepção desse corpo astral, energético, que na verdade a jornada é desse corpo, né? É esse corpo que está aprendendo, estudando, querendo, se transformando, Uhum. tudo isso. E esse que você está agora já falando que vai começar é do tempo, né? Sobre o tempo. Sim, Es- eu trouxe esse questionamento, né? O tempo, o espaço e a vida em ato contínuo. É uma provocação gostosa da gente se questionar e se perceber. Então, assim, para a gente falar de eu, não tem como você falar de eu sem entender um pouquinho desses temas, ou pelo menos se abrir para questionar esses temas. Aham. Então, nós somos seres temporais. Eu só sei que eu sou eu porque eu me vejo no tempo, eu tenho memória. Então, o que faz eu dormir e amanhã eu ter certeza que eu vou continuar sendo a Melissa é o fio da minha memória que está aí. Uhum. E memória é tempo. E eu me percebo no tempo através dos espaços que eu habito, dos espaços que eu vivencio em mim e aqui no, num contexto mais fora. E sei, né, que eu sou o mesmo sempre, me transformando, habitando os diferentes espaços para conhecer as diferentes esferas, dimensões do ser humano, da vida, e que isto pode acontecer, a ampliação de percepção vai trazendo essa ideia de que a vida é em ato contínuo. Uhum. Então, trazer o estudo da anatomia do corpo sutil e da percepção do eu junto com esses questionamentos, né? Fazer um estudo junto. É o que vai começar agora. Gente, olha só, quem nos ouvir, vai lá. É, Mel Uhum. Migliori. Isso, É, bem mas enfim, italiana. vai estar escrito e, sabe, acessem. Eu acho que quem está buscando ali tem Uhum. assim, né? A gente já viu um pouquinho aqui, tem bastante conteúdo para quem quer se questionar, para quem quer se conhecer. Então é isso. Melissa, que prazer, que bom. Breve, né? A gente vai estar junto de novo, qualquer hora por Sim, aí. sim. Então, é isso. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, por Uhum. estar aqui comigo. E é isso. A gente se vê, né, por aí. Em breve e Em sempre. breve. Te agradeço também, Isa. Muito obrigada pelo seu carinho, abertura, vontade de me chamar. E até já. Até já. E parabéns pelo seu trabalho também. Muito Ai, importante esse espaço de utilidade pública, né? Muito bom.
É isso aí, o seu também, você cuidando lá, nossa, sabe? É tanto estudo, tanta dedicação, né, para chegar em pontos de aprofundar, para dar o melhor. É isso que eu acho que o mundo Uhum, tem que saber, sabe? Que existem pessoas que fazem isso, uhum, que cuidam também, com tanto, se doam, né? É uhum. sempre uma troca. Então Sim. tá, até agorinha Obrigada, querida. mesmo, daqui a pouco. Até, tá bom.